Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, para obtenção do título de licenciado em Letras. Nosso grupo é formado pelos integrantes Anésio Batista, Antônio Jesus, Camila, Fernanda, Maria Cristina, Roseli e Vanessa. Tema da nossa pesquisa: letramento crítico como ferramenta contra o preconceito linguístico. Projeto desenvolvido no curso de licenciatura em Letras da Univesp, sob orientação da professora Isabela Cristina Fernandes. E assim eu vou apresentar o contexto do nosso trabalho. A gente parte do pressuposto que a língua é um fenômeno vivo, dinâmico e em constante transformação. Assim, as sociedades mudam e a linguagem também muda. Mas apesar de ser natural esse fenômeno, as variedades linguísticas não recebem esse valor social. Algumas são consideradas formas corretas, prestigiadas, outras já são excluídas, consideradas formas erradas. É nesse conceito que surge o preconceito linguístico, que acontece quando a maneira que a pessoa fala é usada para julgá-la e excluí-la. Como destaca Marcos Bagno, na maioria das vezes o preconceito não é sobre a língua, mas sobre o falante, sua classe social, sua cor, sua origem. Ou seja, a língua se torna mais um instrumento de preconceito e discriminação. A escola é um espaço onde isso acontece. Muitas práticas pedagógicas reforçam a ideia que existe apenas uma forma certa de falar, enfim. E quando a escola só valoriza um único jeito de falar, ela não apenas desrespeita a identidade dos alunos, mas também prejudica sua autoestima e seu processo de aprendizagem. Diante desse cenário, nosso estudo propõe um letramento crítico como alternativa pedagógica, capaz de combater práticas de exclusão e valorizar a diversidade da língua. O letramento crítico permite que os estudantes entendam como a linguagem está conectada às relações de poder e desigualdade, e favorece uma postura reflexiva, questionadora e autônoma do uso da língua. Nesse pensamento, a gente traz ao papel do professor como um professor socrático, que é aquele que faz pergunta ao invés de pôr respostas, dialoga ao invés de silenciar, valoriza a experiência do aluno ao invés de desqualificá-la e transforma a sala de aula em um espaço de construção conjunta. Esse professor não corrige identidades, ele amplia repertórios. Ele não humilha os modos de falar, ele os toma como ponto de partida do aprendizado. Essa postura está totalmente alinhada ao letramento crítico e é essencial para combater o preconceito linguístico na escola. Assim, nessa introdução, apresentamos o problema central do nosso trabalho e seu contexto social e educacional. A seguir, meus colegas darão continuidade. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Anésio e vou estar juntamente com os meus amigos, companheiros aí do TCC, elencando a nossa contribuição que vai falar sobre os objetivos. O presente estudo investiga como o letramento crítico pode contribuir para a conscientização ou combate ao preconceito linguístico e ensino da língua portuguesa, buscando entender que essa forma de abordagem ajuda na formação dos sujeitos críticos capazes de reconhecer e valorizar as diferentes variedades da língua, sem excluir o ensino da norma culta padrão. Baseando-se nas ideias, o trabalho parte da compreensão de que a pedagogia precisa ser sensível à realidade dos alunos, e a escola deve questionar as hierarquias e os critérios impostos pela sociedade, analisando a relação entre a linguagem e o poder de identidade dentro do ambiente educacional. Grande parte das práticas do ensino ainda seguem modelos tradicionais, centrados em memorização e repetição. Como aponta, esses métodos tratam o aluno como alguém passivo, que reduz o ensino da língua em simples transmissão de regras, ignorando a diversidade e a criatividade da fala dos alunos. Este tipo de ensino reforça a desigualdade e mantém o preconceito linguístico. Por isso, defende-se a superação dessas práticas e a adoção de uma educação linguística mais inclusiva e participativa. Com base nessas teorias, como a sociocrítica e histórico-cultural, entende-se que
A aprendizagem nasce da interação do sujeito e o meio, e valorizando-se a cultura e as experiências dos alunos. O letramento crítico é apresentado como alternativa transformadora, inspirados em Paulo Freire e outros pensadores que propõem um ensino e valorizam o diálogo, a autonomia e a conscientização das relações no poder da nossa linguagem. Em vez de por regra, o professor deve reconhecer as formas de expressão e como legítima, ajudando o aluno a compreender o papel na sociedade e o seu papel ideológico da língua. Entre os objetivos estão analisar o preconceito linguístico, nas práticas escolares, investigar o papel do professor, entender a relação entre a fala e a escrita e propor metodologias ativas que valorizem a diversidade e discute a importância da formação nesse processo. Em resumo, o trabalho defende-se em ensinar a língua portuguesa, o método mais do que ensinar regras, e muito mais do que um método, é formar cidadãos críticos, conscientes de compreender que toda forma de fala é forma legítima de existir e de se expressar. Eu sou a Fernanda e agora vou falar sobre a justificativa da nossa pesquisa. Este trabalho se justifica pela necessidade de compreender o preconceito linguístico como uma prática social, excludente e de refletir sobre os impactos que ele causa no ambiente escolar. Além disso, buscamos propor caminhos pedagógicos que contribuam para uma educação mais democrática e inclusiva. O ensino centrado apenas na norma padrão pode reforçar a desigualdade e desvalorizar a diferente forma de falar dos alunos. Por fim, destaco que me reconheço como parte e representatividade desse preconceito, por ter vindo do Nordeste e vivenciado situações em que a forma de falar foi alvo de correções e julgamentos. Por isso, defendemos o letramento crítico como uma forma de promover a inclusão, o respeito e a valorização da identidade linguística de cada estudante. Olá, eu sou a Maria Cristina. Diante de estudos realizados com relação ao tema letramento crítico como ferramenta contra o preconceito linguístico, buscamos como referência autores como Marcos Bagno, Stella Maris Bortoni Ricardo, Paulo Freire, Lucchesi, Fiorin, Labov, dentre outros. E consideramos que o preconceito linguístico é um ato que merece atenção especial em nossas vidas e, sobretudo, no ambiente escolar. Marcos Bagno, ele considera como preconceito linguístico uma atitude social de considerar que existem modos certos e errados de falar, e também que é um preconceito social em que a língua entra como pretexto para excluir a pessoa pelo que ela é. Segundo Bagno e Stella Maris, a variedade linguística é a coexistência de formas diferentes de falar uma mesma língua, devido a questões regionais, históricas, sociais e situacionais. Tanto Bagno como Bortoni também entendem que existe uma hierarquia na variedade linguística e que práticas excludentes desvalorizam essas variedades, que elas consideram sendo não padrão e acabam associando a grupos menos favorecidos socialmente. Em um país de grande extensão territorial como o Brasil, com grande diversidade cultural e também com uma desigualdade social bastante grande, é um ambiente propício para a ocorrência dessas práticas excludentes. No ensino da língua portuguesa, a oralidade e a escrita se complementam e são fundamentais para o desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas. Os estudantes já possuem conhecimentos prévios sobre a língua materna e eles levam isso para o ambiente escolar, ou seja, eles já se comunicam, com seus familiares, com a sua comunidade e levam isso para a aula. E o professor da língua portuguesa, ele entendendo que a língua é uma prática viva, em constante transformação, ele precisa levar tudo isso em consideração e entender que a norma padrão e a gramática não devem ser ensinadas de uma forma mecânica. Como mediador, ele precisa questionar isso e criar situações onde tudo possa ser ensinado ao estudante de uma forma bastante criativa, como nos ensina Paulo Freire, através de vários métodos aí,
Então, no ambiente escolar, o professor ele precisa estar atento tanto às práticas excludentes, né, como ridicularizações e hostilizações, quando os alunos têm algum sotaque diferente, usam gírias, linguagens mais simplórias, né, para que isso não continue acontecendo, e também ter aí essa atenção, buscando práticas pedagógicas inclusivas, planejando atividades reflexivas e cultivando um ambiente de respeito e diversidade linguística. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Antônio e eu vou falar sobre a metodologia. Nosso objetivo nesse trabalho foi compreender como o letramento crítico pode contribuir para a conscientização e o combate ao preconceito linguístico no ambiente escolar. A abordagem realizada foi de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, buscando reunir diferentes estudos e reflexões sobre esse tema. O levantamento foi realizado nas bases de dados Cielo, Portal de Periódicos Capes, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e no Google Acadêmico, utilizando os descritores letramento crítico, preconceito linguístico, variedade linguística e ensino de língua portuguesa, também em suas versões em inglês. Selecionamos trabalhos publicados entre 2000 e 2025. Adicionalmente, foram incluídas obras anteriores a 2000, quando consideradas muito importantes para o campo de estudo, como é o caso de Ciro Pocente, de 1996, que é uma referência consolidada no ensino de língua portuguesa. Após as leituras de títulos, resumos e textos completos, o material foi organizado em 4 eixos principais: fundamentos teóricos do letramento crítico, manifestações do preconceito linguístico na escola, práticas pedagógicas inclusivas, formação docente e enfrentamento do preconceito linguístico. O processo de análise concentrou-se em identificar convergências conceituais entre os autores, evidenciando os fundamentos teóricos que sustentam as práticas pedagógicas inclusivas. Paralelamente, foram mapeadas lacunas no conhecimento, especialmente a escassez de estudos empíricos no ensino fundamental 2, aspecto que reforça a importância e a contribuição final desta pesquisa para o campo do ensino de língua portuguesa e dos estudos sobre letramento crítico. Meu nome é Vanessa Aline e, como integrante do grupo, venho dizer que ao longo da pesquisa discutimos como o preconceito linguístico se manifesta dentro da escola e quais são os seus efeitos sobre os estudantes. A revisão bibliográfica mostrou que, embora a variedade linguística seja natural e parte da identidade de cada falante, ela ainda é hierarquizada no contexto escolar. Como destaca Marcos Banho, o preconceito linguístico vai além de uma questão técnica. Ele funciona como um mecanismo que reforça desigualdades sociais já existentes. Identificamos que esse preconceito aparece em situações comuns do cotidiano escolar, como a ridicularização de sotaques, o uso de piadas e comentários sarcásticos, a correção autoritária da fala e a associação entre a maneira de falar e a capacidade intelectual. Esses comportamentos desvalorizam a identidade cultural dos estudantes e conduzem à exclusão. Assim, a norma padrão acaba sendo imposta como única forma legítima de falar, o que compromete a autoestima e o pertencimento dos alunos à escola. Outro ponto importante é o papel mediador do professor. Além da formação docente contínua, que é essencial para práticas antidiscriminatórias, deve, através de metodologias ativas e textos multimodais, promover o protagonismo do aluno e reflexão crítica. Essas práticas, quando constantes, podem contribuir inclusive para evitar a evasão escolar, especialmente entre alunos de grupos socialmente vulnerabilizados. Por isso, o professor ocupa um papel central. Cabe a ele reconhecer e valorizar a diversidade linguística, orientar o uso adequado da língua em diferentes situações e criar um ambiente de respeito e inclusão. O enfrentamento do preconceito linguístico exige práticas pedagógicas conscientes, sensíveis à realidade dos estudantes e comprometidas com uma educação inclusiva e democrática. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu sou a Roseli. Chegamos às considerações finais do nosso TCC.
Para a gente, esse trabalho foi mais do que uma nota. Ele foi um compromisso com uma educação linguística mais democrática e justa. Nosso objetivo era mostrar como o letramento crítico é uma ferramenta potente para combater o preconceito linguístico no ambiente escolar. E a nossa revisão bibliográfica confirmou essa hipótese. O letramento crítico é uma abordagem teórico-metodológica super eficaz para desnaturalizar a hierarquia linguística. Por isso, nossos objetivos foram plenamente alcançados. E como chegamos a essa conclusão? Bom, fizemos uma revisão bibliográfica bem completa e identificamos o que eu vou chamar aqui de combo da mudança. É esse trio aqui, ó. O letramento crítico como teoria, uma prática dialógica e inclusiva e um professor que atue como pesquisador da língua em uso para investigar a diversidade linguística em sala de aula, em vez de só ensinar regras. E eu quero destacar algo muito importante. A norma padrão é um direito do aluno, que garante acesso social, mas nunca, jamais, um modelo único. A escola precisa expandir o repertório do estudante, não silenciar quem ele é. Como o nosso trabalho é puramente teórico, usamos a base bibliográfica que construímos para mapear as lacunas nas pesquisas sobre esse tema no Brasil. E o que falta? Falta pesquisa de campo no Ensino Fundamental 2, falta formação continuada em sociolinguística para professores e falta, claro, uma avaliação que não discrimine, que em vez disso separe erro de diferença linguística. Então, a nossa grande contribuição foi justamente essa, a sistematização teórica e a criação desse mapa de pesquisa detalhado para guiar futuros estudos no Brasil. Bom, para finalizar, a mensagem que queremos deixar é de compromisso. Não podemos, de forma alguma, reforçar a exclusão social a partir da linguagem. O preconceito linguístico é, no fundo, um preconceito social disfarçado. Nossa missão é construir pontes em vez de muros. Convidamos a todas e todos a se unirem a nós. A escola tem de ser um lugar acolhedor, democrático, em que a diversidade da nossa língua seja vista como patrimônio cultural e direito fundamental. Porque vamos combinar, né? Só assim vamos promover inclusão e formar cidadãos plenos em vez de sujeitos silenciados. Agradecemos a atenção de todas e todos e, em nome do grupo, eu deixo o nosso muito obrigada.